Então vamos lá. Falar sobre balanceamento. O que significa balanceamento, gente? É a gente acertar os coeficientes da reação para que a gente tenha a mesma quantidade de átomos no reagente e no produto, tá? Então, se a gente fosse definir balanceamento, é acertar os coeficientes da reação para que a quantidade de átomos nos reagentes e produtos sejam o mesmo. Então, basicamente o que nós estamos falando aqui é que, tipo, quando eu tiver 2 átomos de nitrogênio no meu reagente, eu vou ter que ter 2 átomos de nitrogênio no meu produto. Isso não significa que eles vão ter que estar rearranjados da mesma maneira, mas a quantidade deles tem que ser a mesma. Então, eu vou passar algumas regrinhas aqui para vocês. Primeiro, é igualar os metais. Segundo, é igualar os não metais. Terceiro, igualar os hidrogênios. E quarto, se necessário, por que eu digo se necessário? Porque às vezes ele já se iguala naturalmente. Se necessário, igualar os oxigênios. Essa regrinha aqui, gente, não tem erro, é batata. Seguir isso daí não tem confusão. Então, eu vou passar alguns exemplos para vocês verem. Vou colocar os exemplos que a apostila mesmo está dando, mas eu vou fazer aqui com vocês. H2, aqui, ó. H2SO4 mais Al, hidróxido de alumínio, né? Resultando em Al2SO4 3 mais H2O. Então, primeira coisa que a gente vai pensar aqui comigo. Ali ele está fazendo em várias etapas. Eu não vou fazer dessa maneira, senão a gente se enrola demais, tá? Eu só quero que vocês pensem o seguinte. Nós vamos analisar os tipos de átomos que nós temos aqui na reação. Nós temos hidrogênio, temos enxofre, temos oxigênio e temos alumínio. Aqui repete oxigênio e hidrogênio, entendeu? Então, dentro desses átomos, nós vamos ter que analisar essa regra aqui.
Nós temos, por exemplo, aqui, ó, o alumínio, nós vamos começar pelos metais. Então a gente vai começar pelo alumínio. Quantos átomos de alumínio eu tenho aqui? Quando eu não tenho nada aqui embaixo, significa que eu tenho um, entendeu? Então eu tenho um alumínio aqui. Já desse lado, porque aqui é os reagentes, aqui é os produtos. Desse lado eu tenho 2 alumínios, entendeu? Tá vendo que eu tenho Al2. Lembra que esse índice aqui indica quantos átomos a molécula tem de um átomo, né? Então aqui essa molécula tem 2 alumínios. Então se eu tenho 2 alumínios, eu vou ter 2 alumínios aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meu coeficiente. Por quê, gente? Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar 2 aqui embaixo, entendeu? Por quê? Porque eu vou estar alterando a minha molécula, entendeu? E o meu dever aqui para balancear não é alterar as minhas substâncias e transformar em outras substâncias. Eu vou estar alterando a minha reação se eu mudar aqui embaixo. Vai estar deixando de ser AlOH3. Eu vou passar a ter Al2OH3, que é uma molécula que nem existe, entendeu? Eu colocando aqui, eu só vou estar alterando a quantidade que eu tenho dessa molécula aqui. Então agora eu tenho Al2 e aqui eu tenho 2 vezes o 1 que está aqui, vai ter 2Al também. Então eu balanceei o meu metal. O próximo passo é ver se não tem mais nenhum metal. Não tem. Então nós vamos olhar agora os não metais. Quem que é o não metal que eu tenho aqui? O enxofre. Quantos enxofres eu tenho aqui? Se a gente for ver, eu tenho um, né? Não tem nada embaixo dele. Agora desse lado aqui, ó, eu tenho ele, só que ele está entre parênteses. O que significa isso? Significa que eu tenho 3 SO4. Se vocês tiverem confusão para vocês entenderem isso, isso significa que eu tenho Al3+. Entendeu? Nós já estudamos ligação química? Acho que não, né? Daí eu tenho 2 Al3+, querendo doar 3 elétrons cada um, tá vendo? E aqui eu tenho 3 SO4, 2 menos. Então, essa molécula montada é uma molécula iônica. Por quê? Porque aqui, ó, eu quero receber 2, receber 2, receber 2. Juntando, eles querem receber 6. E esses dois querem doar 3 cada um. Juntando, estão doando 6. Então, eles se encaixam perfeitamente. Só que não tem como eu escrever a molécula desse jeito aqui. Ia ficar super nada a ver. Então, o que a gente escreve? Al2, entendeu? SO4, 3, porque eu tenho 3 dele. Então, a gente coloca entre parênteses e esse 3 significa que eu tenho 3 desses daqui. Entendeu? Daí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar esse 3 pelo 1 que está aqui. Então, significa que eu tenho 3 enxofres desse lado. E desse lado eu só tenho 1 enxofre. Então, o que eu vou ter que fazer? Colocar o 3 aqui. Agora eu tenho 3 vezes o 1 aqui, tenho 3 enxofres também. Agora vamos reparar o seguinte, igualamos os metais, os não metais, agora vamos para o hidrogênio. O hidrogênio, vamos fazer a conta de quantos que tem desse lado. 3 vezes 2, tem 6 hidrogênios, só que tem hidrogênio aqui também. Aqui, 3 vezes 1, né? 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 6 hidrogênios aqui e 6 hidrogênios aqui. Então antes da reação eu tenho 12 hidrogênios. E desse lado aqui eu só tenho 2. Então eu vou ter que multiplicar aqui por 6, entendeu? Porque daí eu vou ficar 6 vezes 2 vai ficar 12. Então eu tenho 12 hidrogênios desse lado e 12 hidrogênios do outro. Daí lembra que eu falei que se necessário iríamos igualar o oxigênio? Por que eu coloquei se necessário? Porque muitas vezes ele se iguala sozinho. Por exemplo aqui, 3 vezes 4, 12 oxigênios. 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. Então 12 mais 6, 18. Aqui, 3 vezes 4 oxigênios vai dar 12. E 6 vezes 1 vai dar 6, que dá 18 oxigênios do outro lado também. Daí me avisem no chat se vocês entenderam ou não.
Sim? Então eu vou colocar dois exemplos aqui de balanceamento para vocês tentarem fazer agora, tá bem? Gente, esse Romulo é meu amigo de infância, daí ele sempre mexeu com o YouTube, ele gosta de fazer vídeo, essas coisas, daí eu mandei o link para ele assistir, para ele ver eu dando aula. Agora eu vou deixar uns exemplos aqui para vocês fazerem. Aqui, ó. NA. Não sei por que eu fiz tão espaçoso aqui e faltou espaço, ó. Deixa eu ver outro. Então vamos lá. Aqui nesse caso, nós vamos começar pelo metal. Quem que é o metal aqui? O sódio, né? Então eu tenho Na2, eu tenho dois sódios antes, eu vou ter que colocar o 2 aqui para balancear com esse sódio. Depois eu vou para o meu não metal. Quem que é o meu não metal? Carbono e o meu cloro, né? Vamos ver o cloro aqui. O cloro eu tenho 1 aqui vezes 2 vai dar 2 cloros. Aqui eu só tenho 1, então eu vou ter que colocar o 2 aqui. Agora vamos ver o carbono. O carbono tem um carbono aqui e tem um carbono aqui. Então o carbono está balanceado, não preciso mexer nele. Hidrogênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Não preciso mexer nele também. Oxigênio. Aqui eu tenho 3. Desse lado eu tenho 1 mais 2, 3 também. Essa aqui está balanceada. Se vocês errarem e tiverem dúvidas sobre o que está errado, vocês me avisam que daí eu corrijo, tá? Agora aqui, eu tenho 3 cálcios. Desse lado eu só tenho 1. Então eu vou ter que colocar o 3 aqui. Daí o fósforo. Aqui eu tenho 2 fósforos e aqui eu também tenho 2 fósforos. Não, peraí, que tem fósforo desse lado aqui também. Então,
aqui eu vou ter 2 fósforos e aqui 1. Então desse lado eu tenho 3 fósforos. Agora aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Então aqui eu vou ter que colocar 4 fósforos. Por quê? Porque eu tenho 2 aqui, entendeu? E daí 4 vezes 1 vai ficar 4. Vai ficar 6 fósforos aqui e 6 fósforos aqui. Por que eu não vou colocar aqui? Porque se eu colocar aqui vai alterar. Se eu colocasse, tipo, por exemplo, para ficar 2, se eu colocasse 3 aqui, ia ficar 2 vezes 1 vezes 3, ia ficar 6 também. Só que se eu colocasse o 3 aqui, ia ficar 3 vezes 3, ia ter 9 cálcios. Daí eu ia ter que colocar 9 aqui. E assim eu ia ficar indo e voltando e eu não ia chegar em nenhum lugar, entendeu? Agora vamos observar o resto. Hidrogênios, aqui eu tenho 12, né? Aqui, porque é 4 vezes 3. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12 também. E os oxigênios, aqui eu tenho 8 mais 16, 24. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8 vezes 3, 24 também. Então assim ficamos balanceados. Daí, aqui embaixo, nós temos outro balanceamento. Nós temos isso aqui que é um metal e esse aqui também é um metal. Então vamos analisar aqui, ó. Esse tem 3 bários aqui. Aqui então eu tenho que colocar um 3, né? E a essa aqui eu tenho 2. E aqui eu também tenho 2. Então, fechou Goiás. Oxigênio. Aqui eu tenho 3 mais 5, 8. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. Era simplesmente colocar o 3 aqui que já fechava o balanceamento. Então vamos lá. Agora a gente vai falar de fenômenos químicos e fenômenos físicos, né? Deixa eu ver. Isso aí, qual que é o próximo? Tá. Deixa eu pular aqui. Então, vamos lá. Fenômeno físico O que significa um fenômeno físico? É quando ocorre uma transformação, quando ocorre uma transformação sem alteração na composição da matéria. Então, o que pode acontecer aqui? Nós vamos ter a matéria
A se transformando em matéria A também. Tá vendo? Eu não tive alteração da matéria. Um exemplo disso: pegar cobre e transformar em fio de cobre. Pegar madeira e transformar numa cadeira, num banco, numa mesa, entendeu? Pegar água sólida e transformar em água líquida. Eu continuo tendo água do mesmo jeito, ela só está num estado físico diferente, entendeu? Então tem vários fenômenos que são tratados só como físicos. O reflexo da luz na água, eu não estou alterando a composição da água e nem da luz, entendeu? Só está ocorrendo uma mudança ali, entendeu? Então esses são todos fenômenos que não ocorrem a alteração da composição dessa matéria. Mas nós vamos ter também os fenômenos químicos, né? Fenômenos químicos. Daí o que vai ter aqui? É quando ocorre transformações que alteram a composição da matéria. Agora, nesse caso, gente, nós vamos ter aqui matéria A se transformando em matéria B. Então eu tenho uma mudança na composição da minha matéria. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a transformação de leite em queijo, leite em... esqueci o nome. Leite em requeijão, leite em nata, transformar uva em vinho, uva em vinagre, queimar alguma coisa, que daí você transforma em outra coisa. Se eu queimo madeira, eu transformo em carvão ou em cinza, entendeu? Todas essas transformações que eu citei agora, nós tínhamos uma matéria antes e após esse fenômeno nós tivemos outra matéria. Então ocorre uma reação química, um fenômeno químico envolvido aí. Eu queria que vocês fossem no chat agora para eu conversar sobre um negócio com vocês, tá?